Meio-dia 24. Ajude nossas crianças, não dê esmola. Este é o lema de uma campanha que está sendo lançada hoje em Santos. Em pelo menos 70 pontos de Santos existem crianças pedindo esmola. Segundo o Conselho Municipal dos Direitos da Criança, a maioria delas vem de São Paulo ou de outros municípios da região. Apenas 23% são daqui da cidade. O dado mais alarmante, no entanto, é que dos R$30 que cada um desses menores consegue por dia, quase tudo é gasto em drogas. E é justamente para acabar com isso que empresários da cidade estão fazendo essa campanha. Vão ser espalhados em Santos outdoors e 100 mil folhetos, além de filmes publicitários na TV. A ideia dos organizadores é manter a campanha por tempo indeterminado. O principal objetivo da campanha é fazer com que as pessoas se conscientizem que a esmola não traz nenhum benefício para as crianças que estão nas ruas. Ela, pelo contrário, a esmola faz com que essas crianças permaneçam nas ruas. Nós temos que nos conscientizar que a sociedade também tem que dar a sua cota de participação e entender que lugar de esmola é no Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente ou em entidades que trabalham e apoiam programas voltados à criança e ao adolescente. Outro objetivo da campanha é aumentar a participação da iniciativa privada nas contribuições para o Fundo Municipal dos Direitos da Criança. Hoje, 6 empresas da região já destinam 1% do dinheiro pago no imposto de renda para esse fundo, que repassa a verba a entidades que cuidam de crianças carentes. Satisfação e prazer de estar colaborando com o futuro desses menores. Este é o sentimento do diretor de uma das empresas que participam das doações. Nós estamos muito satisfeitos. Há 5 meses já estamos contribuindo e sentimos que estamos muito próximos do Conselho e que essa ajuda será muito útil a Santos e no futuro esperamos a Cubatão também, quando tiver o seu Conselho oficialmente instituído. Se alguém quiser ajudar o Fundo Municipal da Criança e do Adolescente de Santos, pode conseguir mais informações pelo telefone 219-1397 em horário comercial. Opinião pela TV Mar. Nós estamos juntos de segunda a sábado, sempre neste horário aqui na TV Mar, comandando a rede Manchete de televisão em todo o litoral. 19h15 você tem Mar e Manchete e 10h15 hoje, Ilha Porchá na TV. Ajude nossas crianças, não dê esmolas. Hoje, dia 11 às 19 horas, no Sindicato do Comércio Varejista, na Ana Costa 25, lá no comecinho, o lançamento desta campanha. Ajude nossa criança ou nossas crianças, não dê esmola ou não dê esmolas. Cada vez que você dá uma esmola na rua, você está incentivando a presença de outras crianças para continuarem pedindo. E as mães ficam ali do lado só tomando conta, tomando uma Coca-Cola, um refrigerante, chupando seu sorvetinho, fumando seu cigarrinho. Essa é a grande verdade. Então, Ajude nossas crianças, não dê esmola. Esse é o nome de uma campanha que está sendo lançada hoje em Santos. Nós vamos conversar agora com o Luiz Carlos Santini Melo, que é da comissão organizadora dessa campanha. Ele vai falar dos principais objetivos. O nosso principal objetivo é fazer com que as pessoas se conscientizem e que a esmola dada nas ruas é um grande malefício para as crianças. E se alguém quer realmente ajudar as crianças e adolescentes que se encontram em situação de rua na nossa cidade, nós temos que fazer através do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente ou através das muitas entidades que existem em Santos de apoio e atendimento às crianças e adolescentes. Muito obrigado. Humberto Perina para o Jornal da Tribuna. Uma campanha que vai ser lançada agora à noite em Santos quer incentivar as pessoas a não darem esmolas. Segundo o Conselho Municipal dos Direitos da Criança, quase todo o dinheiro ganho pelos menores é gasto em drogas.
lançada ontem pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Santos uma campanha para conscientizar a população a não dar esmolas aos menores carentes. Dormindo sob as marquises dos prédios, pedindo trocados nos cruzamentos das avenidas. Prova da exclusão social, os meninos de rua sobrevivem de esmolas e brigam por ela. Mas esse tipo de caridade só vem contribuindo para a permanência deles nas ruas. Num dia, segundo dados do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Santos, um menino pedindo esmola consegue arrecadar de 30 a 40 reais. Mas geralmente o dinheiro não é revertido em benefício próprio ou da família. Vai parar no bolso do traficante de crack. Uma pedra de crack está custando em torno de 5 reais. A campanha Ajude Nossas Crianças, Não Dê Esmolas é uma realização do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e conta com a parceria do Unicef, da Prefeitura de Santos e a Associação Comunidade Mãos Dadas. Ela tem o objetivo de tirar os menores das ruas, fazendo com que eles procurem assistência em uma das mais de 100 entidades da cidade. O maior objetivo é que as pessoas se conscientizem de que a esmola faz com que essa criança permaneça nas ruas. Nós temos que entender que o lugar de esmola é em entidades ou em ajuda a programas que ajudam a criança e o adolescente, ou no Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, que faz com que o dinheiro dado como esmola seja em ajuda a programas voltados à infância e à adolescência de nossa cidade. Para quem quiser fazer doações, o telefone do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente é 219-1397. Foi lançada ontem à noite em Santos a campanha que quer estimular as pessoas a não darem esmolas. Ajude nossas crianças, não dê esmolas. Este é o lema da campanha organizada pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, que tem apoio da Unicef e da Secretaria Nacional de Direitos Humanos. O objetivo é conscientizar as pessoas que dar esmolas gera dependentes e facilita o acesso às drogas. As pessoas ou empresas devem fazer doações a entidades cadastradas no Conselho, através de boletos bancários dedutíveis do imposto de renda. Segundo os organizadores da campanha, a participação da sociedade e dos empresários deve aumentar a arrecadação do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente dos atuais R$500 mil para cerca de R$2 milhões por ano. Isso significa um maior apoio, principalmente aos programas voltados à drogadição, à prostituição e à erradicação do trabalho infantil. A campanha vai incluir propaganda em jornais e televisão, cartazes e outdoors e foi elogiada pelo representante da Unicef. Eu diria que é a campanha que está mais redonda. Ela está realmente bem construída, será lançada de uma forma motivadora e acreditamos muito que ela dê certo. Se os resultados forem positivos, como se imagina, a Secretaria vai fazer com que cidades de porte semelhante ao de Santos adotem também campanhas como essa. O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Santos lançou a campanha Ajude Nossas Crianças, Não Dê Esmolas. Ao nosso lado, um dos organizadores da campanha, Luiz Carlos Santini Melo. Eu gostaria que o senhor explicasse qual é o objetivo principal dessa campanha. Conscientizar as pessoas que a esmola não faz com que as crianças e adolescentes saiam na rua. Pelo contrário, as crianças permanecem nas ruas. Se a população quiser ajudar, que faça através de entidades cadastradas no Fundo Municipal, no Conselho Municipal, ou destinem a sua doação diretamente ao Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Como essas pessoas vão poder destinar esse dinheiro para o fundo? Todos os agentes do Banespa em Santos estão prontos a receber a doação da população e vai diretamente ao Fundo Municipal da Criança e do Adolescente. Obrigado. Tony Lammers para o Jornal da Tribuna.
E o análise hoje vai discutir um tema muito importante, a questão dos menores de ruas. Está desencadeando uma campanha que visa mudar o conceito na questão que diz respeito às esmolas. E um dos principais articuladores dessa campanha é o senhor Luiz Carlos Santini Melo, que está aqui ao nosso lado atendendo o nosso convite para expor a ideia da campanha. Tudo bem? Tudo bem, obrigado pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês hoje e trazendo um pouquinho da nossa campanha sobre a esmola, Não Dê Esmola, Ajude Nossas Crianças, que trata não só do problema da esmola, mas, como eu vou ter oportunidade de falar, é um marco em Santos com relação ao envolvimento social da comunidade, né, num trabalho em rede, para que a gente possa reverter um pouco desse quadro social tão amargurante que se encontra na cidade de Santos. Antes de darmos sequência à conversa com o Luiz Carlos Santini, vamos a uma breve reportagem para conhecer um pouco da realidade de nossas crianças de rua. Nos cruzamentos, sob as marquises, em meio à pressa do dia a dia, eles trazem a realidade. Os meninos de rua são resultado da exclusão social do país. Família desajustada, situação de extrema miséria, pais desempregados, vício. Por trás de cada criança e adolescente existe uma história, o porquê de viver nas ruas. Em Santos, só no primeiro semestre deste ano, segundo dados do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, 957 jovens foram atendidos na casa de acolhimento, mantida pela Secretaria de Ação Comunitária. Deste total, 312 vieram da Grande São Paulo e apenas uma pequena parte de outros estados brasileiros. Na região, 11,48% dos menores atendidos que vivem nas ruas de Santos vêm do Guarujá, 8,8% de São Vicente, 3% de Praia Grande e 2,8% de Cubatão. 24,28% são de Santos. A campanha Ajude Nossas Crianças, Não Dê Esmolas, lançada no dia 11 de setembro, quer tirar os menores das ruas. Sem dinheiro para comprarem drogas e até mesmo comida, eles vão ser obrigados a procurarem entidades assistenciais e receber assim a ajuda de que tanto precisam. Bem, Luiz Carlos, você acredita que com essa campanha será possível realmente reverter esse conceito a respeito dessa questão das esmolas às crianças de nossa cidade? Bom, eu faço força, faço votos para que isso aconteça. Essa é a nossa grande esperança de trabalhar na prevenção e fazer com que a sociedade possa participar desse processo que exclui as nossas crianças que estão em situação de rua, da possibilidade de um retorno ao vínculo familiar e também a possibilidade de que essas crianças possam ter um destino diferente do que está determinado para elas hoje em dia. A campanha ela foi objeto de um estudo muito grande no Conselho Municipal e eu não sei se todos os espectadores conhecem, mas o Conselho Municipal da Criança e do Adolescente é um órgão não governamental, é um órgão autônomo em que a sociedade participa das decisões para o que ela quer na sua cidade com relação às crianças e aos adolescentes. Como o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, nós temos o Conselho Municipal da Saúde e o Conselho Municipal da Educação, que é o fórum onde a sociedade discute os destinos e as políticas públicas com relação a cada item desse que eu apresentei. Então, nesse conselho nós fizemos um estudo que foi contratado uma educadora da USP para fazer um diagnóstico da situação das crianças e do adolescente. E com isso nós traçamos a política municipal dos direitos da criança e do adolescente e uma das preocupações que nós temos é com relação às drogas, o problema da drogadição, principalmente com aqueles que se encontram em situação de risco pessoal e social e que vivem nas ruas de Santos. Esse problema ele é agravado pela grande benevolência, pela grande participação da sociedade, mas de uma forma totalmente equivocada. As pessoas acham que ao dar esmola para as crianças, ou para comprar uma bala, ou para dar algum recurso para aqueles que tomam conta dos veículos que estão nas ruas,
ela estaria ajudando essa criança, esse adolescente a comer ou a sair desta situação. Infelizmente, grande parte desses recursos vai para o consumo de drogas. Uma criança ou um adolescente que se encontra em situação de rua hoje, chega a arrecadar de 20 a 30 reais por dia nas ruas de Santos. Se a gente multiplicar isso pelo número de dias do mês, nós vamos ter uma quantidade muito grande de recursos, mas infelizmente esses recursos vão para o consumo de drogas. Uma pedra de crack hoje custa 4, 5 reais e essas crianças, esses adolescentes passam a consumir o crack, não é? Infelizmente, esse recurso que a maioria das pessoas dão com a maior das boas vontades, maior da boa vontade, não vai para a família desse adolescente, nem vai fazer com que esse adolescente estude ou ingresse no mercado de trabalho. Então esse foi, eu gostaria de apresentar aqui, o tema da nossa campanha, que diz o seguinte: lembra da última esmola que você deu? O traficante ficou muito feliz. Justamente para mostrar para as pessoas que o dinheiro que é dado como esmola vai para o consumo de drogas. Então, nós desencadeamos essa campanha e é justamente sobre isso que nós estamos conversando aqui hoje. Agora, Luiz Carlos, existe uma pesquisa que identificou de que percentualmente apenas 25% dessas crianças são de origem de Santos. O restante vem de outras regiões e principalmente da capital. Existe dentro dessa campanha, existe algum pensamento no sentido de dar atendimento a essas crianças de fora também? Quer dizer, nós não estaríamos absorvendo os problemas de outras regiões? É uma pergunta muito bem colocada, mas eu gostaria de falar o seguinte. Primeiro, existe essa pesquisa, é uma pesquisa da Secretaria de Ação Comunitária, pelo atendimento que foi feito na casa de acolhimento, que é a entrada de todo o atendimento a crianças e adolescentes que estão em situação de risco em Santos. 23,2% das crianças são de Santos, ou seja, elas têm algum vínculo familiar ou uma referência familiar na cidade de Santos. 27%, o restante dos 50%, são de cidades que compõem o município da Baixada Santista. E a grande maioria, 50%, não são da Baixada Santista, são de São Paulo, 32% de São Paulo e o resto de outras cidades do interior de São Paulo. Infelizmente, Santos não tem condição de atender esta demanda como um todo. Se nós tivéssemos recursos suficientes para atender todo mundo, seria muito bom, mas não resolveria também o problema. Porque quando se fala em criança e adolescente, se fala diretamente em família. E nós precisamos desse vínculo familiar, dessa relação com a família, para que a gente possa dar perspectiva dessa criança e desse adolescente conviver ao nível familiar e não nas ruas de Santos, não é? Ou possivelmente numa família substituta. Mas infelizmente, a nossa estrutura não consegue atender essas crianças que não são daqui justamente por isso. Então, nós temos, apesar de os filhos, todos são filhos de todos, não é? Mas nós precisamos fazer com que os municípios que compõem a Baixada Santista e os outros municípios se responsabilizem pelas suas crianças, não é? Que criem programas de atendimento para que essas crianças não possam vir a Santos para esmolar ou para viver nas ruas. Nós queremos que essas crianças venham a Santos para desfrutar das praias, das belezas naturais, mas não queremos que essas crianças deixem de ser atendidas pelos seus municípios, que são os únicos que têm condição de tratar da problemática individual e principalmente do retorno dessa criança, esse adolescente à família. Eu queria retomar um pouco a questão do Conselho, porque a ideia que se tem a respeito do Conselho é que é uma ideia também que é um órgão ligado à Prefeitura ou ligado às questões governamentais. Quem pode participar desse Conselho? O cidadão comum, se ele se interessar, ele poderia estar fazendo parte desse Conselho, trabalhando, atuando, dando sugestões de melhorias na questão das crianças? Como é que funciona efetivamente a participação do cidadão comum no Conselho voltado para as crianças? Rapidamente eu vou fazer um panorama para a gente entender o que é o Conselho Municipal e como funciona isso. A partir de 88, da nova Constituição, se criou uma sociedade participativa, ou seja, nós, cidadãos, podemos participar hoje em dia da definição das políticas públicas, não é? Então se criou, através do Estatuto da Criança e do Adolescente, a figura dos conselhos municipais de direitos da criança e do adolescente, assim como em outras áreas. Esses conselhos são deliberativos.
não é? Isso quer dizer que eles têm força de lei e as autoridades locais têm que cumprir as decisões desses conselhos municipais. O Conselho de Santos é formado por 22 membros, metade da área governamental, metade da área não governamental. Esse conselho não está ligado a nenhum órgão da prefeitura, do executivo, do legislativo, do judiciário, de nada disso. Ele é autônomo e as decisões são tomadas pela sociedade em favor da sua comunidade. Aqui em Santos, para se ter uma ideia, da área não governamental participam várias instituições e que estão separadas por faixa de atuação. Então, atuação de 0 a 3 anos de idade. Todas as entidades que trabalham em programas para crianças de 0 a 3 anos de idade, elas se reúnem e escolhem um representante para participar desse segmento. E assim tem 3 a 6, 6 a 12, 12 a 18, movimentos populares, entidades de pesquisa, até a Santa Cecília participou na última gestão como suplente na área de entidades de estudo e pesquisa. Participa também a iniciativa privada e participam outros movimentos populares. Participa o Pastoral da Criança, enfim, várias instituições, né? Então, as pessoas, para participarem de um conselho, elas têm que ter um mínimo de ligação com aquele assunto que elas pretendem trabalhar, não é? Então, por isso é que se criou esta estrutura, no sentido de que os representantes de 0 a 3 sejam realmente os representantes do segmento de 0 a 3 anos na cidade. Então, ele é composto, tem essa composição, se reúne mensalmente na sede dos sindicatos dos contabilistas, não é? Toda a primeira quinta-feira de cada mês, as reuniões, existem reuniões extraordinárias, e lá que se decide a política municipal dos direitos da criança e do adolescente. Eu fiz essa pergunta porque justamente uma das etapas dessa campanha, ela diz respeito à arrecadação de recursos. E esses recursos que serão arrecadados da população, das pessoas que teoricamente a campanha está estimulando as pessoas, ao invés de darem esmolas, elas devem depositarem o valor da esmola numa conta que será administrada por esse conselho. Quer dizer, a administração, esses recursos serão dirigidos para que finalidade, Luciano? Veja bem, com a legislação, que toda isso é uma legislação federal, participa da Constituição de 88, ela criou também a possibilidade dos conselhos municipais constituírem fundos municipais. E o Fundo Municipal da Criança e Adolescente, constituído aqui em Santos, ele tem a possibilidade de receber recursos de dedução do imposto de renda, não é? Antigamente, todas as deduções em que você fazia alguma instituição de caridade, você acabava deduzindo do imposto de renda. Hoje mudou essa estrutura, somente é permitido dedução do imposto de renda aos fundos municipais do direito da criança e adolescente. Toda outra dedução para criança ou adolescente não tem desconto do imposto de renda, né? Então, este é uma forma de que a gente reunir recursos da sociedade, recursos que iriam para o governo federal, não é? Havia arrecadação de imposto de renda e que passam a fazer parte do orçamento da cidade como um todo, não o orçamento do executivo, mas o orçamento da sociedade para utilização em recursos, em programas da criança e do adolescente. Bem, vamos fazer um breve intervalo e voltamos logo em seguida. E no segundo bloco, o Luiz Carlos Santini Melo responde à população. E volta com a análise, que hoje entrevista o senhor Luiz Carlos Santini Melo e debate o tema referente à questão dos menores de rua de nossa cidade. Vamos agora passar a perguntas à população. Como ter certeza que esse dinheiro depositado para entidades assistenciais é realmente utilizado para as crianças? Essa é uma boa pergunta do Arnaldo. Justamente existe o Conselho Municipal em que faz todo um levantamento e somente as entidades que são cadastradas e registradas no Conselho Municipal é que podem concorrer aos recursos do Fundo Municipal. A partir agora do dia 1º de outubro, as entidades vão estar apresentando os programas que vão concorrer a esses recursos do Fundo Municipal. Em Santos nós já temos R$500 mil que foram deduzidos de imposto de renda e depositados no Fundo Municipal
por grandes empresas da Baixada Santista, Mesquita, Pinhal, pela Ultrafértil e por grandes empresas em que fazem o recolhimento via desconto de imposto de renda. O Conselho Municipal, como eu disse, ele é da sociedade, ele não é do poder público, não é? Então, ele tem toda uma estrutura de aprovação de utilização desses recursos municipais. Não é, por definição de qualquer conselheiro, única, isoladamente, a utilização desses recursos. 22 conselheiros municipais, eu sou conselheiro municipal, a iniciativa privada tem participação, tem assento no Conselho Municipal, eles decidem, dentre aqueles programas em que estão em consonância com a política municipal dos direitos da criança e do adolescente, quais que receberão os recursos do Fundo Municipal. Esses recursos essa utilização desses recursos, aqui em Santos, foi priorizado 3 áreas para receber esses recursos: prostituição, drogadição, situação de rua, como princípios básicos de utilização. Capacitação de todos os profissionais envolvidos nessa questão da criança e do adolescente e divulgação de toda a estrutura existente e todos os recursos do Fundo Municipal. Todo mundo pode acompanhar nas reuniões mensais os balancetes de aplicação desses recursos e também ver via jornal a publicação do balancete e aonde estão sendo aplicados os recursos. E eu diria não só que o Arnaldo tem toda a razão quando se preocupa com isso, mas diria que ele deveria ter a obrigação de acompanhar os recursos que são da sociedade na aplicação em projetos da sociedade para a reversão desse quadro de exclusão social. Existe uma estimativa, vamos supor, fazer uma suposição, de que todas as pessoas que dão esmolas, elas aderissem à campanha. Existe uma estimativa de quanto seria possível arrecadar a partir desse montante de crianças que temos nas ruas? Olha, eu diria, os dados que nós temos levantados com relação à contribuição do imposto de renda das pessoas jurídicas, nós conseguiríamos arrecadar cerca de 2 milhões anuais para o Fundo Municipal, só via dedução, sem a colaboração dos recursos da pessoa física e sem a colaboração daquele recurso de esmola que vão para o fundo, para essas crianças e adolescentes. Mas eu diria para você que nós teríamos resolvido o maior problema com relação a essa situação com esses recursos. Eu diria que esses recursos são mais do que suficientes para se trabalhar a questão do adolescente e da criança que se encontra em situação de rua. Mas eu diria mais. Eu diria que não bastam recursos financeiros para resolver. Muitas vezes a gente pode ter dinheiro para resolver essa questão, mas não tem comprometimento, não tem política e não tem uma rede de serviços para fazer o atendimento. Então, o recurso financeiro, ele é um fator que ajuda e muito essa situação. Principalmente se nós entendermos que hoje um adolescente que se encontra em situação de drogadição, consumindo crack, outras drogas nas ruas de Santos, para que ele possa ser atendido, o custo numa internação, numa unidade privada, porque não existe nenhum serviço, eu vou repetir, não existe nenhum serviço de internação de adolescentes ou crianças drogadizadas no serviço público, municipal, nem estadual e nem federal. Não existe nenhum, né? Então, na área privada, os poucos serviços que existem, em Santos, nós, pelo nosso levantamento, só temos 54 vagas para atender essa população, que não é a população de risco das ruas, não é? Este custo está por volta de R$ 1.200 por mês, para manter um adolescente e que se encontra numa situação e que normalmente um programa de internação dura de 9 a 10, até 1 ano para tratamento desse adolescente. Então esses recursos necessitam-se muitos recursos para reverter esse quadro social, mas sozinhos os recursos também não resolvem os problemas. Mas essa campanha também não vai eximir o poder público das suas responsabilidades diante das crianças. De que forma o poder público vai estar participando dessa campanha? Eu diria que o poder público não só não pode se eximir, como pelo próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, no artigo 4º,
ele prioriza os recursos orçamentários municipais em programas para criança e o adolescente. Isso é necessário em que os nossos legisladores prestem atenção neste ponto em que nós precisamos incluir programas para criança e do adolescente no orçamento municipal com prioridade, não por ato do próprio legislativo, mas por força da Constituição Federal, que obriga as crianças e adolescentes terem primazia nos recursos públicos para programas de atendimento. E vamos a mais uma pergunta da população. Nós devemos dar dinheiro às crianças que guardam carro? Eu diria para o Marco Antônio que não só nós não deveríamos dar para guardadores de carro, e muito menos para aqueles que vendem balas, e muito menos dar alimento nas ruas, roupa, ou qualquer ajuda em que se faça voltada à população que esteja na situação de rua. Não só crianças ou adolescentes, mas como população adulta também. Eu acho que esta grande capacidade em que o santista tem de ajudar e participar, ela deve ser revertida em benefício dessas crianças e adolescentes. E isso, o que está acontecendo, é justamente ao contrário, a gente faz com que eles permaneçam nas ruas. Então, todo o benefício, seja ele através de recursos financeiros ou não, que queira ser dado a crianças e adolescentes, deve ser dado para entidades que sejam cadastradas no Conselho Municipal, e hoje são 40 entidades que prestam atendimento a crianças e adolescentes cadastradas no Conselho Municipal, como ela pode fazer também em doação ao Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Agora, Luiz Carlos, como nós temos uma demanda muito grande de crianças e de população de rua que é originária de outras regiões, por exemplo, da capital, esse atendimento ele não ficaria pequeno em relação ao montante de pessoas que, a partir dessa estrutura montada por Santos, viriam para a cidade em busca desse tratamento, em busca dessas facilidades, aí, vamos colocar entre aspas, no atendimento dos menores e das populações de rua? Não, em absoluto. Mesmo porque existe um serviço em Santos, Santos tem uma equipe de educadores de rua, não é? Então, o que faz essa equipe? Ela tenta fazer o vínculo com essas crianças para que a criança possa ser trabalhada, não é? Quando esta equipe de rua aborda essas crianças ou adolescentes que estão nessa situação, ela automaticamente, grande parte já conhece as crianças e adolescentes, mas aqueles que não são do conhecimento desta equipe, eles são levados para casas de acolhimento e recambiados para as suas cidades de origem, para programas de atendimento em sua cidade de origem. Eu queria salientar, isso não é higienização social, isso é um trabalho que deve ser feito para que a gente possa atender as nossas crianças, como eu falei no início da nossa conversa, e que essas crianças possam ser melhor atendidas na cidade de origem por programas que possam fazer com que essa criança tenha a possibilidade de retornar ao vínculo familiar. Bem, vamos a mais uma pergunta de nossa população. O que nós devemos fazer quando uma criança pede dinheiro? Nós devemos fazer, em primeiro lugar, tentar sentir um pouco da dificuldade dessa criança que se encontra nessa situação. E não simplesmente fechar os vidros ou ignorar a presença dessa criança. Esta presença traduz um pedido em que essa criança tenta fazer um contato com alguém para que esse alguém utilize alguma forma de reverter essa situação em que ela se encontra. Então, em primeiro lugar, tratar com muita dignidade essa criança ou esse adolescente. Em segundo lugar, não dar esmola, não dar roupa, não dar comida e reverter para as instituições. Foi criado também um telefone de número 0800 17 77 66. É um telefone de um programa chamado Criança Urgente. Funciona 24 horas por dia. Existe esta equipe de educadores que eu comentei na pergunta anterior, que vai fazer o atendimento a essa criança que se encontra nessa situação. A maior ajuda que as pessoas podem fazer é acessar esse número para que essa criança possa ser dignamente atendida por esta equipe de rua. E também, essas pessoas podem colaborar, se quiser, com recursos ao Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, em qualquer agência do Banespa. Inclusive eu trouxe aqui um formulário que mostra a arrecadação. Esse é um formulário em que mostra
a forma de arrecadação é do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, doação ao Fundo Municipal. Qualquer agência do Banespa está preparada a receber doações, tanto de pessoas físicas como pessoas jurídicas. E a outra forma também é de participar diretamente em programas de atendimento, não é? Essas pessoas que querem de alguma forma se dedicar podem participar dessas instituições, de programas existentes, não com dinheiro, porque tem pessoas que não podem, infelizmente, ter recursos para destinar a outras pessoas, mas pode dar um pouco do seu trabalho, um pouco da sua colaboração, que elas se dirijam a essas instituições e possam estar colaborando da melhor forma possível. Temos mais uma pergunta da população, vamos a ela. Eu queria saber o seguinte, o medo da violência nos obriga a dar esmolas. Eu queria saber o que fazemos em relação a isso. Nós não, infelizmente, nós temos medo dessa situação. É uma triste realidade. A gente tem medo de um ser humano que está numa situação de exclusão e que a gente acaba, pela violência e pela desestruturação social, acaba tendo essa posição, em que é a posição de muita gente. Eu diria em que a gente deveria perder um pouquinho desse medo. Essas crianças e esses adolescentes são seres humanos iguais a todos nós. E elas merecem uma oportunidade. Eu acho que por tudo o que eu falei aqui, eu acho que a gente tem condição hoje, tem um caminho de o que fazer, porque esse é o grande problema. Ninguém compra o seu lugar no céu, se é que está à venda, em troco de uma esmola, de um trocado, e sim da sua participação, do seu comprometimento. Então eu peço que as pessoas comecem a se indignar e comecem a se comprometer e não mais passar a fingir que não existe aquela criança e aquele adolescente que se encontra naquela situação. Existe um número de telefone que já foi dado, existe o telefone do Conselho Municipal também, que está aqui no nosso folheto, e também pode ser acessado se as pessoas quiserem colaborar, que é o telefone 219-1397. Então, nós não podemos hoje dizer que não temos como participar. Essa campanha visa um marco na nossa participação social e mostra de que forma que a gente pode participar, mesmo que não seja com recursos e não seja com uma participação direta em entidades, mas sim fazendo uma ligação que é gratuita e que vai fazer com que essa criança e esse adolescente possa ter uma oportunidade diferente do que ela se encontra hoje nas ruas de Santos. Bem, Luiz Carlos, eu gostaria que você repetisse os telefones para as pessoas que quisessem realmente estar colhendo mais informações a respeito da campanha, conhecendo melhor o trabalho do Conselho Municipal. Você poderia repetir, por favor, os 2 telefones que estão disponíveis para as pessoas interessadas? Pois não. O telefone que funciona 24 horas, que se chama-se Criança Urgente, para atendimento dessas crianças nessa situação de risco, que são crianças que estão sendo vitimizadas ou que são vitimizadoras, crianças que estão praticando atos também que são contra a população, também esse telefone vai fazer com que ela tenha um atendimento. É 0800 17 7766. E o telefone do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente para doações, para contribuições. Se você pode dar um pouco do seu tempo distribuindo material, fazendo com que as pessoas se comprometam, colocando faixas, enfim, participar de alguma forma nesta campanha, por favor, entre em contato com o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.